Para mim, o dia só termina quando eu posso fazer um café com leite bem gostoso e beber antes de dormir. Tá, você vai me dizer que café pode tirar o sono, mas no meu sono não tira não. Não sei se é por causa do TDAH, mas na verdade me relaxa. Fala assim pra mim: oi, o dia acabou. E se você tá bebendo seu café com leite, significa que tá tudo bem. Café com leite é reconfortante. Eu sei que muita gente entende que adultos que tomam leite têm um pezinho na infância. E sabe, eu não discuto isso. Eu só digo que eu gosto e, portanto, eu vou tomar enquanto eu puder. Mas sobre pezinho na infância, a gente vai pensando, por exemplo, assim, a pessoa que tem deficiência visual, quando ela vai aprender a AVD, que são as atividades da vida diária, isso vai confrontar a gente com crenças conscientes ou inconscientes que a gente tem. Então, por exemplo, faz parte do nosso arcabouço cultural em torno da deficiência tratar a pessoa com deficiência como se ela fosse meio criança, né? Tanto no sentido de pureza, de indefesa, né? Quanto no sentido do coitadinho, que precisa ser protegido, que precisa ser socorrido o tempo todo, né? Precisa de alguém que cuide da gente o tempo todo. E existem alguns casos em torno de deficiências em que isso acontece mesmo, porque muitas vezes a gente tem deficiências múltiplas. A gente tem casos em que a pessoa, não obstante continue sendo um ser humano com direitos e tudo mais, ela não consegue ter condições neurológicas de desenvolver estratégias para conseguir desviar aquilo que a deficiência tira dela para conseguir desenvolver outras possibilidades vindas de outros lugares, entende? Então essas pessoas, muitas desses companheiros, eles precisam realmente que alguém fique cuidando deles. Quando você tem uma pessoa com deficiência, aqui eu pensando somente na questão de deficiência visual, sem um comprometimento mais amplo de outras áreas, não existe por que a gente não possa fazer as atividades do dia a dia. A gente conversou que vai ser diferente de todo mundo, né? Mas a gente vai fazer, tá? Quando a gente tem medo, né, os nossos medos, pensando aqui na infância, né, na questão da criança, né? Quando você começa a fazer as coisas em casa, você tá rompendo com essa coisa da criança, porque a gente vai fazer coisas que criança não faz. Por outro lado, quando a pessoa é criança ou quando a pessoa acaba de perder a visão, muitas vezes ela vai desenvolver alguns medos que são um sistema de proteção. Por exemplo, o medo do fogo, medo de mexer no fogão, medo de mexer na tomada, né? E são medos legítimos, são medos que têm uma função. Então, por exemplo, você tem uma criança pequenininha, se ela não aprender a ter medo do fogo, tem muita chance dela se queimar. Criança de 2, 3 aninhos que enxerga, a gente ensina, não, sai daí, tá quente, afasta aí, tá quente, né? Mas na medida que ela vai crescendo, a gente vai deixando ela ter contato com coisas quentes, né? Cuidado, pega aí, mas cuidado, né? Às vezes, quando a pessoa tem deficiência, não tem essa progressão. É sempre sai daí que tá quente, sai daí que tá quente. E aí, quando de repente, não, você tem que ficar perto do fogo. Oi, dá uma quebra muito grande. Então, por isso que é preciso ter paciência. Mas, por outro lado, o medo que alguém tenha do fogo, da energia elétrica, não é necessariamente impeditivo para que essa pessoa possa desenvolver suas habilidades, tá bem? Uma coisa legal da gente conversar com a gente mesmo para superar esses medos é o seguinte: quando eu realizei essas fixações dentro da minha cabeça, isso era necessário. Agora não é mais. É só isso. Agora eu não preciso mais disso. Agora a gente vai resolver outras coisas, tá? Eu conheço várias pessoas com deficiência visual, que são pessoas maravilhosas, são pessoas legais, são pessoas com muito potencial, mas elas não desenvolvem. Por que elas não desenvolvem? Baixa resistência à frustração. Então ela pode expressar isso de outras maneiras, mas ela vai expressar que na verdade ela não aguenta tentar e não conseguir. E muita gente acha que eu sou assim, ultra mega inteligente. Eu não sou, sério. E não sou ultra mega habilidosa também. Então assim, quase tudo que eu faço, eu conheço pessoas com deficiência até mais séria que a minha, que fazem melhor e mais rápido. Mas e o que acontece comigo? Quando eu quero aprender uma coisa, eu sei que eu não vou conseguir de primeira. Então eu vou tentar. E quando aparece um limite na minha frente, eu fico pensando, tá,
esse limite aqui é um limite que eu posso superar ou é um limite insuperável? Na maioria das vezes dá para superar. Por exemplo, quando eu cismei de aprender tricô, eu passei um mês sem conseguir passar os pontos de uma agulha para outra. Um mês eu conseguia botar os pontos na agulha, mas na hora de tricotar e derrubar o ponto e passar para outra agulha, eu não conseguia. Passei um mês tentando. E só por isso eu consegui. Né? Isso não significa que você vai ficar dando murro na porta. Você aprende a perceber quando você não consegue porque você está amadurecendo e quando você não consegue porque você não tem condições de fazer. A gente aprende a conhecer o nosso corpo, os nossos limites, as nossas possibilidades. Tá, vamos voltar para a VD então. Imagina que você não enxerga, não importa se é da vida inteira ou há pouco tempo passado, e aí falam assim para você, olha, você vai lidar com uma jarra de água fervendo, você precisa virar essa água fervendo em um recipiente. Esse recipiente, você não vai poder colocar a mão para saber se ele está passando pó. Você não vai poder colocar a mão para impedir que aquilo transborde e caia em você. Olha, eu acho que ter medo numa situação dessa é sinal de sensatez. De verdade. Porque a única forma que a gente tem de se proteger, a grosso modo, de proteger o nosso corpo, a nossa assistência física, é através das mãos, amores. Se a gente não usar essa mão, vai usar o quê? Então, qual que é a ideia aqui? Você tá dizendo, poxa, Ju, você não consegue, você tá dizendo que a gente não pode fazer café? Fica quieta, eu faço meu café sempre. Não, calma, vamos devagar, vamos juntos aqui. Se eu conseguir retirar o medo da equação, a pessoa com deficiência vai conseguir desenvolver, perceber outras estratégias de enfrentar o problema real sem o monstro do medo na frente. Então, o medo, nesse caso, é como um monstro que me impede de tentar. Poxa, João, mas você não falou que você tem medo é sensato? Sim. O problema não é o medo. O problema é a gente, por causa do medo, não conseguir desenvolver estratégias que farão desse medo desnecessário. Então, vamos pensar aqui no nosso café. Eu vou sempre pegar coisas bem fáceis pra gente conseguir pra ficar mais fácil pra quem tem pouca experiência, tá? Então, imagina que eu pego essa jarra que tá com água fervente e coloco água gelada, água fria. E eu coloco lá o filtro, por enquanto sem pó, e coloco lá o filtro na garrafa, e eu tenho que derrubar essa água dentro dessa garrafa 1 vez, 2, 3, 4. Eu não vou ter o risco de me queimar. Eu vou aprender qual é a inclinação certa para essa garrafa fazer para não passar rápido demais. Eu vou aprender o barulho que essa garrafa faz quando a água pinga dentro dela. Você tá entendendo? Eu vou saber tudo isso. Depois, se você não quiser colocar o pó do café para você treinar, coloca farinha. Farinha costuma ser bem mais em conta. Pega uma farinha mais baratinha que tiver, não tem problema. E pega essa farinha e coloca a medida no filtro ali que você vai usar. E tenta fazer com a água gelada e com a farinha, porque aí você vai tentando 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se eu tentei com o filtro não deu certo, vamos lembrar que tem muitas formas de eu passar um simples café filtrado. Tem um filtro de pano, tem um filtro de papel, né? Tem um filtro que a gente coloca um funil ou um suporte ali embaixo para prender na garrafa. Tem filtro que pega melhor na garrafa, tem garrafa que se dá melhor com outro filtro. Então a gente vai tentando, vai treinando, vai aprendendo. Quem foi que falou que se eu vou passar café, eu preciso passar o café no mesmo momento que eu decidi aprender, senão eu nunca mais vou conseguir fazer? Sabe? Não precisa disso. E por que eu sugiro a gente fazer isso? Porque o obstáculo do medo, cada obstáculo desse que eu for superando, ele não vai aparecer em outra coisa. Então, por exemplo, eu aprendi a lidar com uma água bem quentona e sem poder colocar a mão. Tá,
Se eu precisar escorrer um arroz, se eu precisar escorrer um macarrão, olha aí, ó. Arroz, a água normalmente tá fria, desculpa. Se eu precisar escorrer um macarrão, né? Eu já vou ter essa experiência. Eu não vou travar. Se eu não resolver esse problema, se eu não tiver essa experiência de ir com calma, cada vez que esses elementos que me dão medo aparecerem, eu vou travar. E aí na prática eu vou demorar muito mais tempo do que menos tempo, tá? Então a sugestão é essa. A sugestão é a gente começar a tirar sempre que possível o fator do medo, e treinar sem o fator do medo para desenvolver estratégias. Cada um vai desenvolver a sua. Não é um ouvido biônico, não é um talento extraordinário. É treino. Uns vão precisar treinar mais que outros, e tudo bem. Mas a questão não é porque a pessoa não enxerga que ela vai ter queimaduras de 3º grau se ela for passar um café. Tá bem? Então vamos pensar nisso.